É tempo de reconstruir. Esdras 3:12. Porém muitos dos sacerdotes e dos levitas e dos chefes das casas paternas, os idosos que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foi lançado o fundamento desta casa. Também muitos gritaram de júbilo. O rei Ciro da Pérsia emitiu um decreto para que o templo do Senhor fosse reconstruído em Jerusalém, e para isto mandou que o povo que estava cativo voltasse para sua terra e começasse a obra de reconstrução do templo e junto com esta reconstrução de suas vidas. As pessoas foram separadas, cada uma em sua família, e definidas as funções de cada um. Então reuniram-se para iniciar a obra de reconstrução do templo de Deus. Porém, no momento em que foram lançados os fundamentos da construção, houve uma mistura de choro, risos e brados de alegria devido à emoção que tomou conta de todos. O sentimento e demonstração mais profundos foram dos mais velhos, pois eles haviam visto a primeira casa de Deus e agora estavam vendo a reconstrução daquele templo. Os idosos que ali estavam não ficaram daquele modo à toa. Eles sabiam muito bem o que aquela construção significava para eles. Era o templo de Deus sendo reerguido. Era o Senhor dizendo a eles que lembrava deles e queria habitar entre eles novamente. Eles haviam visto a glória da primeira casa, como era a nação quando estava andando nos caminhos do Senhor. Viram a maneira que o Todo-Poderoso se levantava para defendê-los e lhes fortalecer para vencerem as batalhas. Porém, viram também tudo isto se perdendo, sendo levados para o cativeiro, sofrendo nas mãos de outros povos, e talvez pensavam que seus dias que em breve iriam se acabar, devido à idade, seria sem ver novamente o Senhor voltando o rosto para a nação de Israel, e chamando-os novamente para si. Imaginavam que iriam morrer naquela terra estranha, no meio de um povo estrangeiro, distante do seu lar, distante de seu Deus. Porém, Deus tocou o coração do rei. O decreto foi emitido e ali estavam, lançando os fundamentos da casa de Deus. Não havia como não chorar, não havia como não se alegrar. Sabemos que aquele templo era o local onde estava a presença de Deus. Salomão o havia construído para que Deus ali habitasse, e a reconstrução mostrava que Deus estava voltando para junto daquela nação. Sabemos hoje que Deus não habita mais em templos construídos por mãos humanas, mas nos fez templos do seu Espírito Santo. A nação de Israel se afastou do Senhor e seguiu seus próprios caminhos, e isso os levou à destruição. A cidade foi destruída, o templo foi destruído, e quem sabe você tenha seguido seu próprio caminho, afastou-se do Senhor para ir atrás das paixões do mundo, e de repente vê seu templo espiritual destruído. As coisas começam a ruir, não há mais a presença de Deus para lhe ajudar, não há o conforto do Espírito Santo, só problemas e desespero tomando conta de seu coração. As esperanças já estão lhe deixando, tudo o que você tem é a lembrança de como era quando a presença de Deus lhe preenchia, e hoje nada mais há para encher este vazio. Assim também estava aquele povo. Mas um dia, Deus permitiu que o templo e a relação dele com aquele povo fosse reconstruída. Hoje é o dia que ele lhe diz o mesmo. É tempo de reconstruir o seu templo espiritual. É o tempo de voltar a ser habitado pelo Espírito Santo. Volte hoje mesmo, se possível neste momento, a orar, a clamar. Lance o fundamento desta obra de reconstrução, pois ele quer te encher com a mesma alegria que aqueles homens foram cheios aquele dia. Alegria que somente quem um dia perdeu a presença de Deus e a vê voltando pode sentir. Alegria de quem pensou que havia sido esquecido, mas que Deus surpreendeu e está dizendo: eu quero reconstruir você, quero habitar novamente no seu ser, quero lhe devolver a alegria genuína que você sentiu na minha presença. Comece a obra. O Senhor quer este templo de pé novamente para ser cheio da unção do seu Santo Espírito. Deus lhe abençoe e que o Senhor Jesus lhe ajude nesta obra de reconstrução e santificação da sua vida espiritual.